Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje é o nosso 51º episódio, dia 1º de março de 2020. Tivemos a nossa maratona de carnaval aí com 4 episódios, né? No sábado, no domingo, na segunda e na terça-feira de carnaval. E hoje, com 51 episódios e depois, talvez influenciado por esse movimento de carnaval, eu quis trazer um tema que acontece muito, que tem uma relação grande com a ansiedade, quando a gente passa por momentos de fortes emoções, e também inspirado aí por esse movimento do carnaval, que é a ressaca, mas a ressaca emocional. A gente fala muito de ressaca e às vezes talvez é algo que acontece muito no carnaval, é uma ressaca mesmo, né? Talvez de se empolgar demais, talvez de beber demais. A gente fala muitas vezes também de uma ressaca moral, né? Que às vezes acontece também no sentido às vezes de um arrependimento, de uma culpa. Às vezes vem a ressaca que ela é mais talvez fisiológica ali em relação a ter usado ou abusado alguma substância, normalmente o álcool, e aí vem aquele rebote, às vezes a ressaca moral no sentido de o que eu fiz, o que eu não fiz, eu não devia ter feito. Mas eu quero falar também da ressaca emocional, e aí não necessariamente tem a ver com carnaval, nem com bebida, nem com a gente ter feito alguma coisa que depois a gente não sabe direito o que foi, mas pode estar se sentindo meio mal, meio culpado, mas uma ressaca emocional, às vezes diante de uma forte emoção, às vezes diante de uma crise de ansiedade, às vezes diante de um grande abalo emocional. Eu fiz uma pergunta nos stories no Instagram, aqui pelo Instagram, e muita gente veio respondendo, né, como é que se sente depois de uma crise. Então é mais ou menos isso que eu quero falar hoje. O que a gente pode fazer, como é que a gente pode lidar melhor com essa situação, principalmente talvez como é que a gente pode prevenir também. A prevenção normalmente ela é mais fácil, mais barata e menos penosa do que o remediar depois do ter que resolver depois, né? Então é sobre tudo isso que eu quero falar hoje. Quero dar muito boa tarde aqui a vocês, quem está assistindo ao vivo aqui pelo Instagram. O pessoal já está entrando aqui, quero saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Dá um oi geral. Aqui o Davi, a Fernanda, a Josiane, Thaís, Sayonara, Ana, Adrian, a Dani, o André, Sabrina, Vanusa, legal, Elisete, Claudete, Benildes, Marilene, Luana, Ivone, Regina. Legal, gente, vendo e ouvindo, que bom, Nery, a Mirinha, né? A Sandra, legal, boa tarde, Tati, que bom. Como sempre, se vocês forem aí curtindo um coraçãozinho, o Instagram entende que esse conteúdo vale a pena e ele reproduz para mais pessoas. Quero dar boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada se você está me vendo pelo YouTube, pelo Facebook, ou às vezes até em outro momento aqui no Instagram. Se você estiver me ouvindo por algum aplicativo de podcast, pelo Deezer, Spotify, tudo de bom para vocês. E aí deixe sua curtida, siga também aqui o canal, enfim, dependendo de onde você estiver acompanhando. Temos algumas notícias para dar também. A gente teve o nosso 50º episódio na terça-feira e para comemorar, para celebrar os 50 episódios, eu abri uma oportunidade muito legal, está sendo muito bacana. A gente praticamente já está esgotando aqui metade das vagas, então a gente tem metade ainda, tem mais 25 vagas ainda para preencher. Se você quer ter uma conversa, ter 1 hora de conversa comigo, tem uma forma muito especial de você ter isso, então fala comigo pelo direct aqui. Meu Instagram é Pedro Costa _Fala Ansiedade. Se você já está na lista do WhatsApp, já está tendo um monte de agendamento, já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, está sendo muito bacana também, está mais próximo, conhecendo mais a audiência, podendo contribuir de uma forma mais próxima, tendo essa conversa pessoal, e é independente de onde você estiver,
porque a gente faz a tecnologia chamada de vídeo aqui, então tá sendo muito legal. A Thaís comentando que quer, então só mandar um direct para mim, Thaís, e eu te passo as informações de como fazer, tá bom? Bom, gente, mas então vamos direto ao nosso tema. Eu quero perguntar para vocês aqui, quando eu falei de como é que você se sente depois de uma crise de ansiedade, foi, eu acho que uma das perguntas que eu fiz que eu tive mais resposta. Por um lado, eu sempre fico feliz com a interação de vocês, né? Eu fico sempre feliz de vocês estarem respondendo, da gente estar se comunicando, da gente estar interagindo. Mas, por outro lado, isso me acende uma luz de que realmente muito do meu público, muitas das pessoas que estão acompanhando aqui estão tendo crise de ansiedade. Então, a primeira pergunta para vocês que estão acompanhando aqui, vocês de fato... Quem está assistindo ao vivo aqui, vocês têm tido crise de ansiedade? Qual é a frequência que vocês têm tido crise de ansiedade? Então é de vez em quando, ou às vezes é toda semana, ou se você falou, não estou tendo crise de ansiedade, então você pode colocar não. Aí eles comentando aqui, né, que tem muito. Então a gente pode começar por aí, né? A Marilene, estou tendo uma crise agora, Thaís, sim, muita. Falando que é horrível, né? Toda semana. Então eles falando sim, a Sandrinha. Então, gente, eu gostaria até... aqui, Marilene, quase todos os dias, né? Então, eu gostaria de começar muito por aí, né? A Patrícia tem tido de vez em quando, geralmente uma vez por semana. Toda semana. Tenho muito e começo a chorar do nada. O Enzo bastante. Olá, Ju, entrando aqui. Deixa eu até fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui para ficar claro aqui. Que o nosso tema é sobre fala ansiedade, episódio 51, ressaca emocional. Todo mundo, um monte de gente falando aqui que tem vontade de chorar de vez em quando, toda semana. Bom, gente, então a primeira coisa que a gente vai conversar aqui e aí imagino que depois... A Ju tá falando, achei que não ia dar tempo, tá na igreja, que bom que deu tempo, Ju. O nosso tema de hoje é sobre ressaca emocional. Tô perguntando aqui se vocês de verdade estão tendo crises de ansiedade e como é que é essa sensação depois. Ou essa sensação, às vezes, a crise emocional, ela traz esse impacto muito grande, né? Às vezes são sintomas muito fortes que aparentemente vêm do nada, então trazem um nível de emoção muito intenso e mesmo depois que passa a crise, normalmente ficam alguns efeitos, né? Então, talvez essa ressaca emocional, ela acontece não só depois das crises de ansiedade, mas depois das crises de ansiedade fica muito evidente também que fica um resquício ali. Então, eu acho importante a gente falar sobre isso. Eu dei uma passada geral no tema, como eu faço sempre antes da gente falar aqui, até tentando entender, né, da onde que vinha a ressaca. Eu fui descobrir, porque depois a gente fala também das ressacas do mar, né? Quando fala, o tempo de ressaca é quando o mar vem e volta, e às vezes destrói as coisas que estão ali na praia, o mar sobe mais. E aí eu estava imaginando que chamava a ressaca do mar por conta da ressaca que a gente conhece comumente na questão da bebida, né? Mas é o contrário, na verdade ressaca vem do espanhol, que saca onda, né? Então ressaca é aquela onda que vai, que volta e que volta meio que destruindo tudo, né? Então a gente chama de ressaca, na verdade, com essa origem da ressaca do mar, né, da maré que vem, que sobe, quando falam, né, a ressaca ali no mar, e que talvez é esse efeito que vai meio que volta depois de uma situação, né? Tava vendo também, inclusive, um estudo aí já da ressaca emocional mesmo, um estudo da Universidade de Nova York, colocando o quanto que, às vezes, a partir de de uma situação de forte emoção, a nossa memória depois ela é influenciada, como a gente registra
as situações, ou seja, como é que a gente, o que a gente registra do que acontece depois de uma forte emoção. Às vezes a gente pode ter, como se fosse alterações, inclusive na nossa percepção do que está acontecendo na nossa vida, né? Então, ou seja, diante de um abalo emocional, muita coisa vai mudando, às vezes da forma como eu vou registrando as minhas memórias, das formas como eu vou, aquilo vai ficando marcado, né, na minha vida, aquela experiência com forte emoção fica marcada na minha vida, e o quanto que eu acabo retendo daquela situação difícil e complicada. Então esse é um ponto importante da gente conversar também. E às vezes até, normalmente esses processos são muito inconscientes, né? Então a gente tem um grande abalo emocional, isso acaba alterando a forma como a gente percebe a gente mesmo, como a gente percebe a nossa vida, como a gente registra na nossa memória aquela situação, aquele grande abalo e até eventos depois. Então, um grande abalo emocional pode estar interferindo, inclusive depois dele ter passado e um bom tempo depois daquele abalo emocional ter passado. E é claro que a gente está entrando aqui na nossa temática mais específica da ansiedade e muita gente trazendo aqui na questão da ansiedade, já estando num ponto de ter crises de ansiedade. E aí, quando eu já estou tendo crises de ansiedade, de uma forma geral, é importante que a gente entenda que é uma grande luz acendendo, um grande alerta, um grande alarme acendendo. Então, quando eu perguntei como é que vocês se sentem depois de uma crise de ansiedade e tanta gente respondendo, a Josiane aqui tem horas que só dá vontade de chorar, a Rejane, a Reni falando que ainda sente, mas com menos frequências. Esses transtornos são horríveis. Vou pro psicólogo, Pedro, depois estou com transtorno bipolar, mais ansiedade depressiva. A Flávia também falando que tem crise de ansiedade. A Patrícia tem crise de ansiedade todo dia. Rosana, choro do nada. Ontem eu chorei muito, estava muito mal. A Neide falando, você nunca me atende, então paro de participar. Neide, fica muito à vontade aqui, são vários comentários, tá? Nem sempre eu espero e tento atender todo mundo, mas fique também bem à vontade. Tag me acompanha desde criança, tenho muito por pequenos motivos e grandes, tem um mês que estou num loop de crise devido a acontecimentos grandes da minha vida. A Adria falando que tem quase sempre. Bom, gente, então, o primeiro ponto é interessante que, por um lado, como eu falei, se eu já estou tendo crise de ansiedade e isso é uma frequência na minha vida, é importante que eu entenda, e muita gente vem perguntar para mim assim, Pedro, isso é normal? Sentir isso com ansiedade, isso é normal? Isso é da ansiedade? E às vezes é quase como se eu quisesse mais saber se é normal ou não do que como é que eu resolvo. Claro que a gente tem essa preocupação, né, de não ser anormal, de ser, de que está acontecendo comigo, mas, sinceramente, às vezes até, antes da gente entrar mais especificamente em como é que a gente lida com a ressaca emocional, acho que um ponto principal é perceber que se a gente está tendo crise de ansiedade com certa frequência, a gente não precisa estar, isso não deve estar acontecendo na nossa vida. E se isso está acontecendo na nossa vida, é importante que a gente busque algo para que a gente não tenha mais isso. Principalmente se é uma questão constante, né? Se é uma questão constante e frequente, que é quase como se eu tivesse tão acostumado que fosse algo natural da minha vida, como se fizesse parte de mim, né? Como se fosse algo do que eu sou. E aí o que eu posso dizer é que não é, né? E às vezes a gente sabe que a ansiedade é um sentimento que ele é natural até certo ponto, mas quando ele passa de certo ponto e começa a nos atrapalhar, nos adoecer, é importante que a gente busque uma ajuda para resolver isso. E se eu estou tendo crises de ansiedade, isso é um sinal claro de que a minha ansiedade passou de um ponto saudável para um ponto de adoecimento, para um ponto complicado. E
o número de pessoas que vieram comentar me traz esse alerta da importância da gente falar sobre da gente talvez não se acostumar ao ponto de achar que é normal a gente estar sofrendo com crise de ansiedade. Para que a gente não ache que é natural que a gente tenha isso. E o que acontece muito, às vezes até fazendo um paralelo, e aí já entrando no tema da ressaca, né? A gente, quando bebe, aí no dia seguinte está numa ressaca danada, aí a gente promete, nossa, nunca mais vou beber, né? Nunca mais vou fazer isso, agora eu vou botar a minha vida de jeito, agora eu não vou fazer mais isso, agora eu vou começar a fazer exercício, agora eu vou fazer tal coisa, agora eu vou, ou eu não bebo mais, ou eu vou maneirar muito. E aí o grande desafio é que às vezes pode ser que depois que passe aquele mal-estar, tudo aquilo que eu prometi que ia fazer, eu esqueço que ia fazer, e aí de repente eu só me preocupo de novo quando eu tenho uma nova ressaca. É isso que eu queria perguntar para vocês. Vocês têm essa sensação de que na hora que eu estou na crise ali, eu prometo tudo que eu quero, que eu vou fazer, que eu vou buscar. Muita gente me procura às vezes, Pedro, o que eu faço? Eu estou tendo uma crise agora. E aí, é claro que no momento a gente pode tentar respirar, tentar mudar o foco, tentar fazer algum tipo de exercício. Mas o trabalho acontece, a mudança acontece, não é na hora da crise. A mudança acontece depois que eu entendo, escuto a crise e faço de verdade as mudanças que eu preciso na minha vida. Então, talvez uma primeira grande dica é que não adianta, às vezes, eu querer fazer toda a transformação na hora que eu tô sobre aquele efeito, ou no momento da crise, ou naquele mal-estar após a crise, e depois que eu melhoro, não, então deixa pra lá, e aí eu sigo a minha vida até, de repente, eu ter de novo um grande novo episódio. Então, queria perguntar para vocês. E aí, provavelmente, né, o pessoal que está comentando aqui, até o pessoal que já comentou nas perguntas, mas eu queria perguntar aqui, como é que vocês se sentem depois que passa a crise de ansiedade? Eu tive várias perguntas, normalmente o pessoal falou que eu fico muito triste, a pessoa fala, eu fico muito cansado, ou eu fico desanimado, ou eu fico, às vezes, com uma sensação de... Nossa, tá vendo? Uma desesperança, te aconteceu de novo, tá vendo? Não dou conta mesmo, ou esse negócio nunca vai me largar. Muita gente traz, às vezes, uma sensação de alívio também depois que passa, né? Então, talvez a emoção ou o resultado, tirando esse alívio, o resto tudo parece que é um mal-estar, né? Às vezes o alívio que as pessoas trazem é de repente depois de eu ter a sensação de ter passado e de ter sido uma questão emocional, né? Porque às vezes na hora da crise parece que eu estou morrendo, parece que está acontecendo uma coisa muito séria no meu organismo. Então, quando a crise passa, algumas pessoas trouxeram que se sentem aliviadas, mas a grande maioria das pessoas falaram que traz essa sensação muito ruim de culpa, de cansaço, de fraqueza, uma sensação de, nossa, eu não sirvo para nada mesmo, eu sou inútil, isso está me dominando. Deixa eu dar uma voltada aqui. A Josiane falando que tem às vezes crise de desmaio. A Thaís aqui, só sei que quando tem as crises perco as esperanças, penso em desistir de tudo. A Tereza falando que se sente culpada. Não consigo fazer nada. A sensação de medo. Bom, gente, então é isso, né? Quer dizer, a ressaca emocional é justamente essa sensação muito desagradável e complicada
que fica depois de uma grande questão ou de um grande abalo emocional. Às vezes acontece muito também de repente eu tive uma situação muito difícil, às vezes no meu trabalho, ou às vezes uma perda, um adoecimento na família, uma situação que me deixou num nível de estresse muito grande, né? Então, e aí na hora parece que eu tenho que tirar forças da onde eu não tenho. Então, às vezes eu sinto que depende de outras pessoas da família, dependem de mim também. Então eu vou lá, me seguro, vou lá, ajudo todo mundo, às vezes estou disponível, tomo todas as atitudes necessárias na hora ali para resolver, para apoiar, para encarar aquela situação tão pesada, e aí eu puxo forças, eu não sei nem da onde, e depois que parece que tudo fica um pouco melhor, ou depois que a situação se resolve, ou depois que acalma um pouco, aí que de repente eu sinto todo aquele efeito, né? Aí que vem às vezes aquela onda, ou aquela ressaca, ou aquela sensação mal, às vezes aquele cansaço, aquela sensação de que como se eu tivesse carregado pedra o dia inteiro, aquela falta de energia, como se eu tivesse exigido do meu corpo um pico de uma forte emoção e depois como se viesse uma grande queda, né? Que é o que também acontece às vezes quando a gente vai falar uma ressaca, às vezes a pessoa tem um momento de grande euforia, bebe, se diverte, isso acontece muito no carnaval, né? Há um nível de empolgação muito grande, e aí, claro, muitas vezes também ali pelo algum efeito de alguma substância, de álcool, mas de uma forma geral ali no momento de forte emoção, de euforia, de cantar, de dançar, de pular, e de repente parece que vem ali uma grande baixa, né? E aí, é claro, também apoiada por um movimento do meu organismo de querer me desintoxicar, digamos ali, daquela substância, mas de uma forma geral de eu ter tido um grande pico e aí parece que depois vem ali um grande vale. E aí, se a gente for falar também de uma forma geral, de como é que eu posso lidar com essa situação, e aí não só depois de uma crise de ansiedade, mas depois de um grande abalo emocional, é como talvez lidar com essa flutuação emocional na minha vida. O que eu tenho feito? Sim, se eu tenho um momento de forte emoção, como é que eu tenho lidado com esse momento de forte emoção? Como é que eu tenho lidado com os meus picos? E também como é que eu tenho lidado com os meus vales, né? Às vezes até muita gente que eu converso, às vezes vem falar comigo que às vezes quando tem uma notícia boa, quando acontece alguma coisa boa, quando às vezes de repente conhece alguém, quando às vezes começa num trabalho, quando tem às vezes uma notícia que foi bacana, quando tem às vezes uma promoção, alguma coisa que traz ali uma alegria, a pessoa tem um momento ali de animação, mas é como se não conseguisse lidar com esse momento de alguma coisa boa, porque às vezes eu fico, não, mas tá muito bom para ser verdade, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa para estragar tudo, daqui a pouco eu vou fazer alguma coisa que eu vou estragar tudo, não, isso não pode ser verdade, essa pessoa não pode estar gostando de mim, é porque ela não me conhece ainda, ou às vezes, tô me dando essa promoção, então agora eu vou ter mais responsabilidade, eu vou ter mais peso ainda, vai ser mais complicado ainda, às vezes eu ganho alguma coisa, eu falo, não, mas e agora com isso aqui, de repente vai todo mundo ficar com inveja de mim. Então, às vezes eu tô tendo dificuldade de lidar, inclusive, até com momentos, com questões positivas na minha vida. Às vezes acontece alguma coisa boa e eu não consigo tanto lidar com aquilo, que parece que eu quero me livrar daquilo pela sensação de que eu vou sofrer mais logo depois. Então, será que eu não estou conseguindo lidar com os bons, até com momentos positivos na minha vida? Às vezes eu não estou conseguindo lidar bem. Às vezes eu tive uma grande frustração, uma grande decepção na minha vida, e aí parecia que na época minha vida estava muito boa e foi de repente ali que eu tive uma grande frustração. Então às vezes eu associei, mesmo que de forma inconsciente, de que às vezes eu não posso ficar feliz, porque quando eu fico feliz alguma coisa vem lá e me derruba. Eu não posso ficar muito alegre porque daqui a pouco minha vida vem e me dá uma rasteira. Como a Tereza está falando aqui, né, uma autossabotagem. Então, às vezes eu começo a me sabotar, às vezes na hora que é para eu comemorar, na hora que é para eu ficar feliz, na hora que é para eu ficar bem, eu não consigo,
porque eu já começo a antecipar um problema, eu já começo a imaginar que vai ser ruim, eu já começo a achar que eu não mereço, então eu começo já a bagunçar tudo. E aí, ou seja, eu não consigo lidar com um momento que pode ser um momento mais alegre, mais positivo. A Mirinha está falando aqui, né? O positivo causa insegurança. Será que mereço? Será que eu consigo atender essa expectativa? A Nayara falando, eu penso assim. A Regiane, autossabotagem, outro desafio para vencer. Pois é, então, tô vendo aqui que o pessoal se identificando muito, né? Então, talvez eu já tenha uma dificuldade quando a coisa tá boa. E aí, de repente, muda essa situação. Às vezes até eu tomo alguma atitude que sem perceber eu acabo me sabotando, ou às vezes aquele momento era de algo de passageiro mesmo, como tudo na vida, né? A mudança é uma coisa constante. A gente estava falando aqui no outro episódio, né, de que às vezes o nosso apego no querer que as coisas não mudem talvez seja uma das grandes fontes de sofrimento, porque as coisas mudam, né? Então às vezes eu tenho uma mudança, ou às vezes eu acabo me dando uma rasteira, ou às vezes eu acabo saindo de um momento muito alto e aí de repente parece que eu vou ali para um momento muito baixo, eu vou ali para uma queda muito grande. E aí, se eu tenho dificuldade de lidar com os momentos positivos, quiçá então lidar com os momentos complicados, né? O que eu faço na hora de um momento complicado? O que eu faço às vezes no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de tristeza? Eu vi uma frase há vários anos atrás que me chamou muita atenção, não lembro se foi num livro, ou às vezes naquelas frasezinhas, naquelas caixinhas que você puxa aquelas frasezinhas, eu acho que foi, tem muito tempo isso, mas essa frase trazia que nos momentos felizes, seja feliz, nos momentos tristes, reflita. Ou seja, basicamente, talvez esse grande conselho, essa grande dica é assim, no momento que tiver tudo bem, aproveita. Curte o momento que tá bom. E no momento que tá ruim, no momento complicado, reflita. Tenta aprender, pense no que está acontecendo. Traga uma reflexão ali. E se a nossa vida ela é naturalmente cheia de altos e baixos, como é que eu posso, de repente, no momento que eu estou em alto, eu consigo saborear, eu consigo agradecer, eu consigo usufruir, e no momento naturalmente de baixo eu consigo aprender, eu consigo refletir, eu consigo tomar atitudes que possam me ajudar a tirar algo de positivo daquele momento também. E às vezes se eu fico, não aceito quando tá bom, e quando tá ruim eu me desespero, quando tá ruim eu acho que é aí que eu não vou sair nunca desse fundo do poço. Ou às vezes eu não consigo aprender o que está acontecendo, eu não consigo refletir de qual que é a minha responsabilidade nessa situação. Não remoendo culpa e me achando a pior pessoa do mundo, mas aprendendo no sentido de qual que é a minha responsabilidade, o que eu posso aprender aqui com essa situação. Talvez um grande desafio que a gente, talvez algo positivo que a gente pode tirar desse momento de ressaca emocional, depois de um grande abalo emocional, depois de um momento de forte emoção, e aí que vem aquela baixa, talvez seja um momento importante de reflexão, um momento importante de aprendizado. Porque se num momento, às vezes, de dor, de crise, de baixa, de sofrimento, eu consigo aprender, eu consigo crescer, às vezes até naquele vale pode ser algo que foi positivo, depois eu posso enxergar como positivo, porque às vezes aquele vale me ajudou a ter um outro momento positivo na minha vida. Se a gente for pensar, a gente estava falando da maré, né? Como é que a maré faz? Ela não simplesmente sobe tudo de uma vez. Quando a maré está subindo, ela sobe um tanto, volta um pouco. Sobe mais e volta um pouco menos. Sobe mais e volta um pouco menos. Então, quando ela está subindo, ela vai indo e subindo. Quando a maré está descendo, também ela não desce tudo de uma vez. Ela desce um pouco. Aí, quando sobe, ela desce um tanto. Quando sobe, sobe um pouco menos. Aí, desce mais. Aí, sobe um pouco menos. Desce mais, sobe um pouco menos.
Isso acontece com os preços também. Se a gente for avaliar o mercado, o preço das ações, o preço dos commodities, o preço, enfim, de qualquer coisa, se a gente for colocar num gráfico, não tem um preço, não sobe igual uma linha, assim, igual um foguete. Ele também sobe um tanto, desce um tanto, sobe um tanto, desce um tanto. Querendo usar aqui uma linguagem do mercado, mas, ou seja, quando eu estou numa tendência de alta, é que o preço está subindo, ele está numa tendência de alta. Mesmo assim, ele tem as quedas. Então, ele sobe um tanto, ele tem uma queda, ele sobe mais e tem uma queda, sobe mais e tem uma queda. Isso mesmo numa tendência de alta. E uma tendência de baixa, ele desce um tanto, sobe um pouco menos, desce mais um tanto, sobe um pouco menos, então ele também sobe. Então, num movimento de alta, numa tendência de baixa, eu também tenho movimentos. Numa tendência de alta, no movimento de alta, eu tenho também movimentos para baixo. Ou seja, a minha vida ela pode estar inclusive melhorando, mas eu vou ter naturalmente movimentos de baixa também. E o que faz a diferença de eu estar subindo ou descendo, não é se eu tive momentos para cima e momentos para baixo, é como eu estou lidando com esses momentos, como é que eu estou lidando com essa flutuação. Às vezes esse momento de baixa é o momento da gente se organizar, é o momento da gente aparar as arestas, é o momento da gente aprender para tirar algo de positivo para a gente usar melhor na próxima vez. Então, às vezes, esse momento de baixa ele é crucial para identificar se a gente pode continuar subindo ou se a gente vai continuar descendo. É como a gente administra essa flutuação é que faz toda a diferença na nossa vida. Então, enquanto eu estiver esperando, e às vezes a minha vida não pode estar muito boa, que senão eu vou e me desespero e jogo tudo fora. Se tiver ruim, eu me desespero e quero acabar com a minha vida. Ou seja, eu não estou conseguindo aprender e eu não estou conseguindo lidar com as mudanças naturais que naturalmente a minha vida vai sempre apresentar. Então, talvez o grande desafio para o nosso tema aqui é que esse momento da ressaca emocional, ele pode ser um momento fundamental para eu perceber e para eu direcionar a minha vida. Talvez nesse momento de baixa, nesse momento depois de uma forte emoção, que na hora eu não consigo fazer muita coisa, na hora que eu estou em plena crise de ansiedade, na hora que eu estou num pico ali de uma situação difícil, na hora que eu estou desesperado, naquela hora é difícil de eu fazer alguma coisa. Agora, depois que aquilo abaixa e vem aquela ressaca, às vezes, nossa, aquele cansaço, parece que eu fui atropelado. Tem uma pessoa que falou, parece que eu fui atropelado por um trem. E aí, o que eu faço? Será que eu consigo respirar, tomar uma água? Será que aí eu consigo refletir e eu posso tirar, nossa, o que eu posso aprender diante dessa situação aqui? E aí, isso que eu quero perguntar para vocês. É importante que quando a gente está num momento de sofrimento, a gente também trabalhe a nossa capacidade de reflexão e a nossa capacidade de aprendizado. Se você for pensar depois de uma crise de ansiedade, que aprendizado você pode tirar? Porque às vezes isso também é um exercício. Como eu falei, eu gosto muito da participação de vocês. Conto com a participação de vocês para nortear o meu trabalho. Assim como eu norteio meu trabalho, meus atendimentos, com as conversas que eu tenho. Claro, a gente tem uma parte fundamental, que é uma parte teórica, que é uma parte técnica, do que a gente aprende, do que a gente estuda, do que constantemente a gente continua aprendendo e estudando. Mas tem uma parte fundamental também, que é da relação com as pessoas, que é o aprendizado que a gente vai tendo com a experiência de anos de conversa, de muita gente ali, de o que está dando certo, o que dá mais certo para uma pessoa, o que não dá para outra, de como é que a gente facilita o entendimento, que a pessoa consiga se conhecer melhor, que a pessoa consiga buscar dentro de si uma força e uma superação para sair dessa situação, para sair melhor do que como ela entrou. E é muito a partir do exercício de eu poder trazer uma mudança de foco. Agora, como eu disse, eu gosto muito da participação de vocês, mas quando eu pergunto, quando é que tá ruim? E aí, muitos comentários de como é que tá ruim, é ruim assim, é ruim assado, eu sofro isso, eu sofro aquilo. E às vezes, quando eu pergunto, mas o que eu posso aprender com isso? Que lições eu tiro disso? O que eu tenho feito para sair dessa situação? E aí às vezes fica um cri, 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 cri. Fica aquele silêncio.
Então, às vezes, parece que o meu foco é tanto ali na dor, no sofrimento, no desespero, que às vezes eu tô naquele momento difícil e complicado, e às vezes parece que eu tô no fundo do poço, e às vezes, sem perceber, parece que eu tô cavando mais ainda. E toda a iniciativa do trabalho é reconhecer, é valorizar, é validar essa dor, é mostrar e ajudar as pessoas a perceberem que essa dor não é só você que está tendo, isso pode ser um nível de adoecimento emocional, e principalmente é importante saber que tem saída, tem um tratamento, tem um caminho de superação, tem uma saída desse poço, mas o primeiro ponto é parar de cavar e olhar e perceber que eu estou dentro de um poço, e perceber que tem uma saída e dar o meu melhor para sair do buraco. Faz sentido isso para vocês? Uma coisa que eu falo muito para as pessoas que eu acompanho em diferentes contextos, para que a gente esteja tendo um sofrimento emocional, chegando a um ponto às vezes de adoecimento emocional, a gente está fazendo um monte de coisa no nosso mundo interno. Eu estou fazendo um monte de coisa com os meus pensamentos, as imagens que eu crio dentro da minha cabeça, as situações que eu fico voltando, ou as situações que eu fico projetando para o futuro, para que eu esteja num nível de adoecimento, para que eu esteja num nível de crise, eu estou fazendo um monte de coisa internamente. E aí você pode dizer, não, é só o médico falou que é só uma química que está em desequilíbrio no meu organismo. E o que você acha que desequilibrou essa química? E aí pode falar, não, mas isso é genético, porque minha mãe tem isso, meu pai teve isso, minha tia, meu tio. Mesmo que eu tenha uma predisposição genética, quase que não sai aqui, mesmo que eu tenha uma predisposição genética, tem questões que podem desencadear ou não desencadear aquela situação, desencadear ou não desencadear aquela doença, aquele adoecimento. E muitas vezes algo que está acontecendo na minha família, que eu acho que é genético, que eu não tenho um papel, então porque já está no meu genes, tem a ver com coisas que eu aprendi. Tem a ver com uma questão cultural do que eu aprendi, do que eu vou vendo e do que eu vou às vezes reproduzindo. Então muitas vezes, para sair dessa situação, eu preciso aprender e começar a tomar diferentes atitudes, diferentes ações, mudar comportamentos externos, coisas que eu faço fora e muitas coisas que eu faço dentro de mim mesmo. E a mudança que às vezes eu busco, que eu espero, tá justamente nessas mudanças em relação aos meus comportamentos, tanto dentro de mim quanto fora. É claro que às vezes é importante eu ter um apoio, um auxílio, esse movimento que eu fiz em celebração dos 50 episódios foi justamente para poder naquele tempo ali, naquela 1 hora, mesmo que a pessoa não queira ou não possa continuar com o tratamento, numa conversa, auxilia a pessoa a perceber elementos da história de vida que podem ter começado as minhas dificuldades, situações às vezes traumáticas, situações complicadas, às vezes grandes abalos emocionais que eu tive na minha vida, e que a partir daquilo ali, aquilo afetou a minha memória no sentido de aquilo foi tão dolorido, tão complicado, que parece que eu quero às vezes me aprisionar para nunca mais sofrer aquilo. Então, ou seja, eu tive um momento de grande emoção e às vezes como é que eu fui me comportando depois daquele momento de grande emoção me fez chegar onde eu estou hoje, me fez ter o que eu estou tendo hoje, me fez, sem perceber, construir o adoecimento que eu estou sentindo hoje. E quando eu percebo isso, e trabalho as origens, trabalho esse processo emocional, que às vezes ele é complexo, às vezes de entender as causas da minha ansiedade, eu consigo depois também olhar para frente e falar, bom, se eu tenho uma parcela na construção desse problema, eu com certeza tenho uma parcela na construção da saída. Se eu percebo
e assumo responsabilidade de que, sim, coisas aconteceram que não estavam no meu controle e que de repente me geraram um buraco. E aí eu fui percebendo que eu fui cavando esse buraco, agora eu posso perceber que eu tenho responsabilidade de escalar, de conseguir sair desse buraco. Só que, claro, se eu tiver uma ferramenta certa, se eu tiver um apoio certo, se eu tiver uma atitude certa, eu consigo sair muito mais rápido, consigo primeiro parar de cavar. Então, a grande reflexão é de que nesse momento de ressaca, nesse momento de baixa, nesse momento depois do abalo, é um momento crucial na minha vida para decidir, para, como eu falei na outra live, para tomar consciência, para decidir, para agir, se esse ponto que eu tô aqui, ele vai ser um ponto de virada para eu retomar a minha vida, para eu mudar a minha tendência e virar uma tendência de alta, e perceber que eu vou ter então um momento de melhora e posso ter uma baixa. Como é que eu lido com essa baixa para ter um outro momento de melhora e aí sim eu vou crescendo? Ou às vezes eu vou continuar de repente descendo se aquilo que me trouxe até aqui eu não consegui entender, não consegui melhorar, não consegui mudar as minhas ações, meu comportamento, e aí naturalmente eu vou seguir nessa mesma sequência. A Marinha está falando, sim, o pensamento puxa a gente, ficar voltando ao passado e querer mudar o que não dá para ser mudado, ou ir para o futuro e achar que não tem nada de bom lá na frente. Pois é, Mirim, esse é o grande desafio, né? A Marilene está falando aqui, perdi minha identidade, não sei quem sou eu mais. Bom, então, quero responder as duas aqui, né? Mirim, quando falou de ficar voltando ao passado. Tem duas formas da gente voltar ao passado. Uma forma que às vezes pode estar piorando e uma forma que pode nos ajudar bastante. Uma forma de voltar ao passado que às vezes pode estar nos atrapalhando é quando a gente fica remoendo um sentimento de culpa e de julgamento para a gente mesmo, para outras pessoas. E às vezes percebendo, às vezes, como você está vendo, eu fiz tudo errado, agora minha vida não tem mais jeito, ou a culpa toda é da minha mãe, ou do meu pai, ou do meu ex-marido, ou da minha ex-companheira, ou da minha família que não me deu apoio, ou do problema, ou do país, ou eu que não vou ter um jeito mesmo, e aí eu fico remoendo aquela dor, e aí parece que eu fico só cutucando uma ferida e me sentindo maior sofrimento ainda. Esse talvez seja um lado complicado de olhar para o passado. Agora tem um lado muito importante da gente olhar também, que aí pode ser muito curativo, que é olhar para trás e trazer novos significados. Perceber que também se não fossem as dificuldades que eu vivi lá atrás, e olha como é que eu consegui sobreviver àquilo que eu vivi, olha o que eu posso aprender daquelas situações, o que eu posso tirar de força e perceber já a força que eu tenho das situações que eu vivi lá atrás, o que eu posso aprender pelo exemplo, às vezes, aquilo que foi positivo, como é que eu posso seguir por aquele caminho, aquilo que não foi bom, como é que eu posso aprender para seguir por um outro caminho? Como é que eu posso voltar e curar as feridas lá de trás, desatar os nós lá de trás? E aí, às vezes, a gente precisa sim olhar para a nossa história, de preferência com o apoio de alguém que vai me ajudar a ressignificar, dar novos significados, curar essas feridas lá de trás, desatar esses nós lá de trás, para que eu possa seguir a minha vida. Do mesmo jeito que eu posso olhar para frente de uma forma muito complicada, falando, ai meu Deus, vai dar tudo errado, eu não vou dar conta mesmo, não adianta ficar feliz, porque depois chegar eu estrago tudo, ou alguém vai lá e estraga tudo, eu não mereço, eu não sei de nada, e aí eu olho para frente de uma forma muito negativa. Ou eu posso sim construir uma antecipação positiva, não no sentido de querer controlar tudo que vai acontecer no futuro, mas de perceber que o que eu desejo para mim, para minha vida? O que eu almejo para mim, para minha vida? Quais são os meus sonhos? Depois, de repente, quais são os meus objetivos? Como é que eu traço um planejamento para alcançar esses objetivos? O que eu preciso aprender? O que eu preciso desenvolver? O que eu preciso trabalhar? O que eu preciso me esforçar para construir esse futuro que eu quero? O que eu preciso plantar hoje se eu quero colher amanhã? E às vezes é isso que a gente quer, né? Plantar hoje e colher hoje. Ou plantar hoje e colher amanhã.
Às vezes, o que eu quero plantar hoje para regar amanhã, para ter paciência depois da manhã, para regar mais ainda depois, para regar depois, para eu colher lá na frente. A ansiedade faz com que a gente queira, se eu plantei hoje e não colher amanhã, eu fico com raiva e quase que arranco aquela semente da planta. Ou às vezes nasce uma folhinha e eu quero puxar ela para arrancar ela para ela crescer mais rápido. Então, ou seja, tem formas da gente olhar para o passado que nos deixam pior. Tem formas da gente olhar para o passado que podem trazer grandes curas para a gente. Tem formas de olhar para o futuro, onde só nos causam mais ansiedade. E tem formas da gente olhar para o futuro para a gente construir uma vida que a gente deseja. E é claro que o grande desafio é o quanto que a gente consegue também se colocar no presente. Saborear quando a gente está no momento de alegria, quando alguma coisa positiva está acontecendo. Será que eu estou conseguindo celebrar, que foi o nosso episódio passado? Será que eu consigo agradecer? Será que eu consigo aproveitar? Será que eu consigo ser feliz no momento que algo de bom acontece? E aí eu consigo cultivar essa presença? Então, gente, talvez se a gente for pensar, e aí já resumindo, e aí me empolguei aqui, eu queria voltar também no comentário da Marilene. Marilene falando, perdi minha identidade, não sei quem sou mais. Bom, Marilene, uma coisa que pode ajudar muito a você a recuperar a sua identidade, pode ser um processo de reconstrução da sua identidade. Perceber, de olhar para trás e de repente olhar para trás de uma forma positiva, mesmo que diante de muitas lutas, mesmo que diante de muitas dores, de muitos sofrimentos, de muitas decisões e às vezes atitudes até complicadas, os nossos pais e os pais dos nossos pais, pais e mães, quando eu falo isso, claro, vieram travando uma luta e ao mesmo tempo vieram trazendo a vida até a gente. Com muita superação, com certeza com muita garra, com muita dificuldade, com muita capacidade de superação. Se a gente for pensar e ouvir as histórias, as situações complicadas que os nossos pais, os nossos avós, nossos bisavós passaram, como é que a gente pode honrar essas lutas, honrar também essa força, honrar esses desafios que de um jeito ou de outro, talvez eles estavam ali tentando dar o seu melhor, às vezes dando até mais do que receberam. E dessa forma a vida foi vindo até a gente. Dessa forma, então, a gente pode reconhecer e apoiar e perceber que a nossa vida vem lá de trás e ela pode seguir. E a gente tem um poder, sim, de, quando a gente agradece, quando a gente honra essa vida que veio por trás, a gente talvez se sinta mais forte, mais apoiado, para que também a gente consiga, através, às vezes, da luta, das dificuldades, do sofrimento, ressurgir aí, muitas vezes até quase que ressurgir das cinzas, como a história da Fênix, né? Mas ressurgir dos desafios e ressurgir mais forte, com mais coragem, com mais otimismo, com mais esperança. E aí como é que o que eu quero para mim? O que eu quero para minha vida? Como é que eu quero me reconstruir? Que elementos que eu quero buscar? Aonde eu posso buscar? Que elementos que eu quero aprender? Aonde eu posso aprender? Como é que eu posso começar? Que pequenos passos eu posso dar? Qual que é o pequeno passo que eu posso dar hoje? Qual é o pequeno passo que eu posso dar amanhã? Qual é o pequeno passo que eu posso dar depois de amanhã? E não jogando tudo fora, e não jogando o que foi complicado fora, ou utilizando o que foi complicado fora como uma base, como um sustento, como um fermento, como um adubo para esse meu crescimento. Então, se a gente for pensar nesse momento de ressaca emocional, eu posso, sim, sentir um impacto, tomar uma água, respirar, agradecer que eu estou vivo depois disso tudo. E vamos sentar aqui e vamos pensar, bom, o que eu posso aprender com isso aqui? Isso aqui está se repetindo sempre? O que está acontecendo? O que acontece para de repente vir nessa maré toda? Quais são os gatilhos que às vezes me levaram àquele pico, àquela crise? O que eu quero para mim agora e o que eu não quero mais para mim?
O que eu não quero para mim, bota de um lado, assim, ó, se vocês pegam uma folha, risca no meio e fala, isso aqui eu não quero mais para mim, isso aqui eu quero para mim. E aí, o que eu preciso fazer para não ter mais isso que eu não quero na minha vida? O que eu preciso fazer para não ter mais isso? O que eu preciso deixar de fazer para não ter mais isso que eu não quero mais na minha vida? Estou no momento de um basta, eu não quero mais isso na minha vida. Estou nessa linha, se eu não quero mais, o que eu preciso fazer para não ter mais isso? Eu estou fazendo tudo que eu posso para não ter mais isso? Ou o que eu tenho que deixar de fazer? O que eu estou fazendo que eu tenho que deixar de fazer se eu não quero ter mais isso na minha vida? E aí vamos olhar para o outro lado aqui. O que eu quero para mim? O que eu preciso fazer para ter o que eu quero para mim? E vamos aqui embaixo. O que eu tenho que deixar de fazer para ter o que eu quero para mim? Então, gente, chegando já no nosso horário, como eu falei, quero agradecer demais a participação de vocês. Ao mesmo tempo, como é sempre a minha intenção eu entrar aqui, é tentar, na medida do nosso tempo, trazer o máximo de reflexão, de clarear, de autoconhecimento, proporcionar um momento, não para que você fique me ouvindo aqui, eu tenha que acreditar ou não acreditar no que eu estou falando, como se fosse uma verdade absoluta, como se eu fosse o dono da verdade, não é nada disso. Mas que seja um momento que você possa olhar para você mesmo, olhar para dentro de si mesmo, reconhecer talvez a grandeza que existe dentro de você, reconhecer a força que existe dentro de você, a capacidade de superação que já existe dentro de você. E te auxiliar se você percebe que está num momento de sofrimento, de dor na sua vida, um momento complicado na sua vida, posso te dizer que existe uma saída, que existe um caminho, mas está nas suas mãos começar esse processo. Está na sua caminhada, fazer a sua parte para sair dessa situação. Pode contar comigo como um facilitador, como um coadjuvante dessa sua história, mas você precisa de assumir esse papel principal da sua vida. Não assumindo culpa e remoendo culpa e auto-julgamento, mas assumindo responsabilidade, força e coragem. Com certeza não é fácil, mas é possível. E mesmo com tropeços, e mesmo com tentativa e erro, e mesmo com eu fui e de repente não deu certo e eu fui de novo, e mesmo com toda essa luta, eu posso te garantir, por tudo que eu já vi, por tudo que eu já acompanhei, que está nessa luta e está tentando, é muito melhor do que às vezes não perceber uma saída e ficar simplesmente sofrendo e vendo a minha vida passar e vendo a minha vida desmoronar cada vez mais no sentido de culpa, no sentido de sofrimento, no sentido de desesperança, no sentido de quase que um vitimismo, de uma sensação de refém, de que eu não posso fazer nada por conta de que fulano, ciclano, alguém fez aquilo comigo, ou fulano, ciclano não me ajuda, ou fulano não faz aquilo para mim. Infelizmente, às vezes a gente fica esperando que o outro faça mais do que eu mesmo estou fazendo por mim. Então, o meu estímulo aqui é que, aproveitando, se você está vendo agora, domingo ou qualquer outro momento, é que por mais que às vezes possa soar como uma coisa, uma chacoalhada, pode soar às vezes como uma insensibilidade, mas eu posso te garantir que a intenção é justamente a partir de uma grande sensibilidade, de querer te ajudar a perceber que se você está mal, se você está tendo crise de ansiedade, você não precisa estar tendo isso. E que existe uma vida sem isso, e que existe uma vida que pode ser muito melhor que isso, e que depende muito de você. Talvez eu ficaria feliz se o resultado dessa nova conversa fosse: agora eu percebo que existe uma saída, agora eu percebo que às vezes até essa ressaca e essa sensação ruim que me vem depois de uma forte emoção pode se tornar um grande trampolim para eu dar um grande salto na minha vida, para eu dar uma guinada na minha vida, e agora eu vou usar isso aqui como um adubo para me fortalecer tanto as minhas raízes, como também a minha saída para a vida, uma saída para encarar os meus desafios. E vamos nessa! Como eu falei, a gente ainda tem algumas vagas para ter essa conversa comigo. Se eu fosse você, eu aproveitaria. As experiências que eu já estou tendo estão sendo muito positivas.
O feedback que eu estou tendo dessa conversa, que as pessoas estão trazendo, também está sendo muito positivo, mas está sendo muito positivo para mim também, tanto poder colaborar, como estar mais próximo que da audiência, como também estar tendo esse contato mais próximo, podendo auxiliar mais cada caso a caso. Então está sendo algo muito interessante também, que a minha sugestão é que você possa aproveitar desse momento também. Gente, tudo de melhor para vocês, ótima semana, grande abraço. Tinha algumas novidades que até esqueci de falar, tem um minutinho aqui. Se você é de Brasília, se você é daqui de Brasília, dia 12 de março agora, quinta-feira, sem ser essa, na próxima quinta-feira, a gente vai ter um evento ao vivo. É um evento beneficente, então vai ser R$20 mais 1 quilo de alimento. É um mini workshop na quinta-noite para te ajudar a superar a ansiedade, para entender melhor os passos que eu preciso dar, que exercícios que eu preciso fazer para superar a minha ansiedade. Então a gente vai ter isso presencialmente aqui em Brasília no dia 12 de março. E se por acaso você está me acompanhando de outra cidade, de outro estado e gostaria de participar de um evento ao vivo, se você gostaria que eu tivesse na sua cidade também, que a gente pudesse ter um evento ao vivo, uma palestra, um exercício, um workshop, depois no sábado, dia 14, a gente vai ter uma imersão de um dia inteiro. Então se você quiser me receber e quiser participar disso na sua cidade também, entre em contato, fala aí da sua cidade, entre em contato comigo aqui de uma outra forma, e quem sabe a gente não pode organizar isso. Claro que é muito bom aqui estar usando a internet, mas é sempre interessante quando a gente tem a possibilidade de um contato ao vivo, principalmente quando a gente está junto com outras pessoas, numa intenção de melhorar, numa intenção de utilizar, de aprender, inclusive com as próprias dificuldades da nossa vida, para que a gente tenha uma vida com maior qualidade. Então é isso, tudo de melhor para vocês, tchau, tchau e até a próxima.